da razão envolver o ser humano inteiro. É esse o coração daquele discurso, feito numa universidade. Ponto alto do pontificado dele, um dos pontos altos, na minha opinião. Então, cuidar muito disso. Não é porque é costume, não é porque é tradição, que a fé vai ser aceita por um jovem hoje. Ela vai ser aceita pelo jovem se ela for apresentada de modo que o convença que realmente viver a partir da fé é mais pleno, é mais humano, é mais profundo do que viver sem fé. Lumen Gentium, no capítulo sobre a santidade, capítulo 5, sobre a vocação universal à santidade, diz: por meio da santidade, a Igreja apresenta ao mundo um modo mais humano de viver. A santidade como um verdadeiro humanismo, que não cultiva apenas alguns aspectos da humanidade, o todo, inclusive a transcendência. O verdadeiro e pleno humanismo é a santidade. Essa é a palavra da Igreja. Nós temos dois grandes modelos na história para atingir as pessoas. O da Igreja primitiva, dos primeiros séculos, e o do período medieval, que a gente costuma chamar de cristandade. Cada qual a seu tempo foi eficaz, do seu modo. No cristianismo primitivo, em geral, eram 3 anos de preparação para que um adulto pudesse celebrar o sacramento do batismo. E ao longo desses 3 anos, ele recebia não apenas conhecimentos, mas ia sendo orientado para reconhecer em si mesmo tudo o que não era coerente com o Evangelho, tudo o que não era coerente com a proposta de Jesus Cristo e do Reino de Deus. E ia tendo sucessivas celebrações que se chamavam exorcismos, não é o que se fala hoje de exorcismo, exorcismos rituais, que eram quase que momentos de confissão, onde cada um admitia seus erros, seus pecados e pedia a Deus a graça no progresso. Começava pelos erros mais grosseiros, assassinato, idolatria, adultério, eles estão mesmo contra o pecado. E ia chegando a questões de delicadeza de consciência, que a teologia clássica chamava de pecados veniais, de superação até de pecados veniais. Era todo um processo de purificação junto com o conhecimento. Um modelo que foi muito eficaz a seu tempo. Pressupõe adultos que ainda não conhecem Jesus Cristo. Depois, com a virada constantiniana, mudou-se a situação sociológica da Igreja. Eu já mencionei isso. Por causa da família já evangelizada, se esperava que a família fizesse transmissão da fé. Na própria escola cristã, do Estado cristão, confessional, se transmitiam os grandes ensinamentos bíblicos. E na paróquia se fazia apenas o quê? A revisão final dos sacramentos. A catequese na paróquia era curta, e em geral feita pelo próprio pároco. Era só revisão de conteúdos fundamentais, e já transmitidos pela família e pela escola. Vocês devem se lembrar, sobretudo da família. Nós somos geração que ainda nos beneficiamos disso. Eu tenho lembranças antigas disso na minha família. De uma pergunta que eu fiz ao meu pai, devia ter menos de 4 anos. Eu me lembro que foi na casa onde eu morei até 5. Eu tinha menos de 5 anos. Quando teve as festividades de Natal, e logo depois veio a Páscoa. E eu vivia me medindo na perna do meu pai para ver até que ponto eu crescia, a vontade desse grande, Deus não me escutou. Eu vivia me medindo do meu pai, eu me admirei, olha, ele cresceu tão ligeiro. Esses dias ele era menino, agora já está grandão na cruz. Então, é uma pergunta que dá a oportunidade ao pai de dar uma explicação que é de fé. Me lembro que também menos de 5 anos eu tinha. Nossa família foi ao salão paroquial assistir a um filme sobre a paixão de Cristo. E minha avó precisou sair comigo na hora que começou a crucifixão. Gritava, chorando de ver e perguntar por que estão fazendo isso com ele. É o contexto familiar de transmissão da fé. As grandes perguntas vão sendo feitas e respondidas ao longo do itinerário. E já não é mais assim, não é esse mais o caminho ordinário dos católicos, dos cristãos. Então, esses dois grandes modelos nós temos, o da Igreja primitiva e o do período de cristandade. Parece que nós estamos redescobrindo o caminho da Igreja primitiva.
O próprio documento da CNBB, as diretrizes dizem que a iniciação cristã precisa ser feita, refeita, confirmada ao longo de toda a vida. Se fala de uma catequese de caráter catecumenal. Então nós estamos redescobrindo agora a ligação catequese, Bíblia, já feita, essa descoberta anteriormente, com a liturgia, o terceiro elemento. Estamos dentro de um processo, talvez que vai modificar mais a catequese do que a catequese renovada. Um passo à frente muito grande, uma grande oportunidade. E isso nas outras ações pastorais. Então, ter presente que nós, nas várias atividades eclesiais, temos que estar atentos à dimensão pessoal da fé. Não pressupor. Não pressupor a fé dos noivos que pedem o matrimônio. Pelo menos não pressupor uma fé madura. Não pressupor os crismandos. Não pressupor. Trabalhar explicitamente aí. E em termos de igreja, aqui no Brasil nós temos uma caminhada muito bonita que nos faz sentir a igreja como comunidade de fé. O aspecto comunitário. Mas não é porque nós temos uma caminhada que podemos já achar que não temos que nos esforçar aí, não. A mentalidade individualista, a mentalidade consumista ataca todos nós. Ter verdadeiras comunidades com relações humanas profundas, onde as pessoas, a partir da fé, se acolhem, se ajudam mutuamente no caminho da vida, não é coisa automática. Cuidar desse aspecto, qualidade comunitária, eclesial do ato de fé. São os dois aspectos que esse belíssimo número 10 nos desafia com toda certeza. Vamos ir à frente, os instrumentos, então. Agora eu posso ser mais breve. O catecismo eu já mencionei. Então, retomar o catecismo nesse ano da fé. Talvez não dá para pegar o catecismo inteirinho num ano só. Mas individualmente dá para a gente ir fazendo a leitura do catecismo. E nossas paróquias, nossas dioceses podem criar oportunidades de apresentação do catecismo, de ajuda para que o catecismo seja lido, seja redescoberto, sobretudo, na pastoral da catequese e nos nossos ambientes de formação. Depois, o Papa fala de história da fé. Também Dom Carmo, no começo, citou o texto de Hebreus, onde o escritor sagrado vai dizendo, pela fé, começando por Abraão, né? Pela fé, vai progredindo os grandes personagens bíblicos, como é que pela fé viveram do modo como viveram. Até ele chega no capítulo 12 e diz, então, guiados por eles, podemos nos concentrar no olhar em Cristo, autor e consumador de nossa fé. O capítulo 11, chegando no 12, diz isso. O Papa Bento XVI fala, nós temos que revalorizar a história da fé da igreja. E aí, então, ele parte de onde a carta aos Hebreus parou, no capítulo 12, que é o ponto de chegada da história da fé do Antigo Testamento. E aí ele vai apresentando, começando por Maria. Como é que pela fé fez os apóstolos, os primeiros cristãos, os mártires, os homens e mulheres que se consagraram a Deus, todos os fiéis cristãos, até chegar a dizer, também nós hoje, pela fé, continuamos essa mesma história. Se coloca então dentro dessa história da fé. A gente deve valorizar essa história de fé, seja em termos mundiais, os grandes personagens da história da igreja, mas também mais localmente. A gente ter amor pela história da nossa fé, chegada da fé ao Brasil, chegada da fé na nossa região, saber comemorar as datas importantes das instituições eclesiásticas, recordar os grandes personagens, bispos, padres religiosos, mas também leigos, que marcaram a vida de nossas igrejas, nossas comunidades, deixaram atrás de si um belo testemunho, a nível familiar, eu já mencionei minha avózinha, cada um tem na sua história pessoas que foram decisivas no seu itinerário de fé. Saber valorizar isso aí, a história da fé, que está marcada pelo pecado, claro que está, mas sobretudo está marcado por sinais da presença de Deus. E o testemunho da caridade. Toda a ação da igreja para minimizar o sofrimento, para atender aos pobres, aos marginalizados. Um campo no qual também no Brasil nós temos uma ampla experiência, mas que temos que cuidar para que ele seja cultivado explicitamente em nome da fé. Recentemente houve uma disputa entre dois grandes teólogos no Brasil, na revista
Hebe, né? Entre Leonardo e Clodovis, sobre a questão da opção preferencial pelos pobres, onde Leonardo defendia a tese de que, por optar pelos pobres, já se opta por Jesus. E Clodovis defendia a tese contrária, é porque optamos por Cristo que o vemos presente nos pobres e fazemos a opção pelos pobres. Muito mais teologal o modo como Clodovis apresenta. Então, se a gente não se cuida, também a gente se envolve com as questões sociais, pressupõe a fé e termina até se tornando superficial na fé. O padre Ali, o assessor da CNBB para essas questões sociais, ele costuma dizer que um dos grandes desafios pelos quais ele passa, nas assessorias que ele presta, é ajudar que os católicos que estão envolvidos nesses movimentos sociais tenham também uma linguagem eclesial, que exprimam as questões também com uma linguagem, com um pensamento eclesial, e não só com do movimento social ao qual está ligado. Há um risco de politização excessiva que termina invadindo também o campo da fé. Claro que a ação política é o campo fundamental de ação dos leigos. É um dos campos fundamentais, tem que ser incentivados mesmo isso. Mas sempre temos que ter o cuidado de manter a relação. Mesmo atuando na política, um leigo faz plenamente como igreja, sua ação é uma ação de igreja, mas ele precisa manter explícita a motivação da fé. Do contrário, a gente cai nas ideologias, pura e simplesmente. E nós sabemos que as ideologias se servem a si mesmas e não servem, terminam não servindo à humanidade. É nesse trecho, quando fala do testemunho da caridade, que o Papa faz a maior citação bíblica de todo o texto, aqueles 2 longos versículos da carta de Tiago sobre a fé sem as obras. Ele cita inteirinhos os 2 versículos, manifestando essa importância. Quem conhece um pouco o pensamento de Bento XVI sabe que ele sempre manteve isso muito claro, apesar da forma contrária que ele goza aqui no Brasil. Ele manteve isso sempre muito claro. Estou aqui me lembrando, por exemplo, de um discurso que ele fez num congresso eucarístico, numa diocese Aversa, se chama Aversa. O tema que foi dado para ele era Eucaristia, Comunhão e Solidariedade. E ele desenvolve o tema de modo maravilhoso, e depois, em 2 parágrafos, ele fala dos vários aspectos da dinâmica transformadora da Eucaristia. E ele diz que só pode haver transformação do corpo e sangue, do pão e vinho em corpo e sangue, que é a terceira das grandes transformações, porque antes Nosso Senhor transformou um ato de violência em ocasião de manifestar o amor. A morte em vida. Isso que fundamenta a transubstanciação do pão e vinho em corpo e sangue. Só pode ser doado o seu corpo e sangue porque foi previamente entregue e transformado na ressurreição. Agora pode então ser entregue na Eucaristia. E essa Eucaristia não para aí as transformações, porque os comungantes são transformados no seu corpo místico, que é a igreja, para que exerça uma transformação no mundo, quanto para a vida do mundo. Eucaristia como sacramento das transformações. Ele fala de 5. João Paulo II, na carta com a qual ele convocou o ano eucarístico, no finalzinho também ele diz assim, de modo claro, repete inclusive de modo chocante: a autenticidade de nossas celebrações será medida com a operosidade fraterna, segundo a qual vamos ao encontro das necessidades dos nossos tempos. Ele usa a expressão autenticidade, que é muito forte. A Eucaristia não é alienante, fé não é alienante. Quando o Papa Bento apresenta aqui a questão do testemunho da caridade como um instrumento para o ano da fé, para a nova evangelização, para a renovação da igreja, é nessa grande perspectiva que ele está apresentando. Agora vamos então para a conclusão, onde o Papa diz, eu já mencionei essa ideia, que nós precisamos continuar procurando a fé, assim como quando éramos jovens. Ele menciona aqui, o texto bíblico é 2 Timóteo 2:22, pedindo a Timóteo que procure a fé com a mesma constância de quando era novo. E o Papa diz: sintamos este convite dirigido a cada um de nós,
para que ninguém se torne indolente na fé. Indolente é preguiçoso. Preguiçoso. Que nenhum de nós se torne preguiçoso, acomodado na fé. Sintamos esse convite de Paulo apóstolo dirigido a nós mesmos. A fé obriga cada um de nós a tornar-se sinal vivo da presença do ressuscitado no mundo. E aí, tem uma das frases mais bonitas do documento, ele diz assim: possa esse ano da fé tornar cada vez mais firme a relação com Cristo Senhor. Tornar mais firme a relação. Não se engana quem pensa que o ano da fé é simplesmente um ano de doutrinação. Não de doutrinação. Mas através da doutrina, um conhecimento cada vez mais pessoal de Nosso Senhor, para fortalecer a relação com Ele. A expressão que o Papa Bento usa com muita frequência é amizade. Termos consciência da amizade com Cristo. Queremos crescer nessa amizade. Uma relação de tipo amigos. E ele continua então dizendo, dado que só nele temos a certeza para olhar o futuro e a garantia de um amor autêntico e duradouro. Depois ele menciona então as dificuldades, as aflições, nos diz que a história da fé reconhece também a presença das perseguições, das dificuldades, que nós não devemos nos deixar abater por tudo isso, mas elevar os olhos a Cristo, que é nosso companheiro em tudo isso, com a confiança segura de que nele encontramos a força para fazermos esse caminho e vencermos todo o mal. E aí ele conclui, então, confiando a Virgem Maria, que, como nos lembrou Dom Carmo, é chamada de bem-aventurada, feliz, porque acreditou que ela então nos conduza, ela quem nós invocamos filialmente como Nossa Senhora Aparecida, nos conduza também a crescer nesse itinerário de fé, para experimentarmos cada vez mais também em nós esta alegria, esta bem-aventurança, essa verdadeira felicidade que nos vem da entrega de nossa vida pelo ato de fé, da pertença de nossa vida à Igreja como comunidade de fé, unidos a Nosso Senhor. Muito obrigado. Nós temos meia hora do nosso cafezinho, intervalo, e depois voltamos aqui para a sala.